Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar da estratégia do CNJ para acelerar o julgamento de processos pelo Tribunal do Júri em todo o país. Tribunais do júri julgam processos que envolvem crimes dolosos contra a vida, ou seja, aqueles em que há intenção de matar. E todos os tribunais de justiça têm um grande volume desses crimes para julgar. Para enfrentar o problema, desde 2016, o CNJ promove o Mês Nacional do Júri em novembro de cada ano. É um esforço concentrado para julgar o maior número possível de processos. Apesar disso, o tempo médio para julgamento desses casos ainda é alto, chega a 7 anos e meio. Por isso, em outubro do ano passado, o CNJ criou o Mapa Nacional do Júri. O objetivo é dar maior transparência, eficiência e celeridade na tramitação de processos. No primeiro momento, o mapa permite identificar o tamanho do desafio, como afirma o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Paulo Farias. Hoje nós temos no Mapa Nacional do Júri mais ou menos 220 mil processos, eu acho que era essa situação de ações penais. E o problema todo ele passa por uma questão de estrutura, né? Os juízes estão assoberbados e nós temos poucas varas de júri especializadas, ou seja, poucos juízes que só tratam do júri. Geralmente na vara criminal o juiz julga o júri, mas julga um estupro, julga um roubo, julga um processo de tráfico, e isso traz uma demanda por uma maior estrutura e uma especialização dessa competência, assim que nós tratamos de uma forma mais jurídica, vamos assim dizer. O Mapa Nacional do Júri também identifica outros gargalos, muitos ligados a procedimentos simples de gestão. E a ferramenta ainda permite uma análise individualizada da situação em cada tribunal de justiça. Assim, os tribunais podem traçar estratégias próprias. Alguns tribunais estão criando varas especializadas, que é uma grande atuação, uma grande ação, porque daí você permite a que o juiz só se dedique aos processos do júri. Outros tribunais estão realizando mutirões nessa primeira fase, que eu digo que é a fase da pronúncia, de audiência, de oitiva, para ver se o réu vai ser submetido ou não a julgamento pelo Tribunal do Júri. Outros tribunais estão fazendo mutirões de recursos dos processos do júri. Outros estão fazendo mutirões de sessões, e há aqueles em que já se inicia a conversa com o Ministério Público e com a polícia para que exista uma agilização das investigações. Não raro você tem, em alguns tribunais, processos, de certa forma, equalizados, mas um grande número de inquéritos de crimes contra a vida ainda não solucionados. E daí o foco está sendo essa primeira fase. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Fabrício Castanha Lunardi, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Converso também com Emiliano Galvão, juiz coordenador do Mês Nacional do Júri no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E ainda com Mauro Alencar, desembargador, coordenador da área criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Dr. Mauro. Eu peço, Dr. Mauro, que o senhor nos ajude a dimensionar a importância de se atacar esse problema. Por que o CNJ tirou isso como prioridade? Por que é tão importante esse trabalho? O Tribunal do Júri, como todos sabemos, ele julga processos de crimes dolosos contra a vida, que é tido como um dos crimes mais graves. Então, é necessário que o Poder Judiciário dê uma resposta à sociedade e, para isso, a forma de melhor dar essa resposta é agilizar esse julgamento. Também sabemos que, no processo de júri, nós temos a etapa da pronúncia e, em seguida, posteriormente, o Tribunal do Júri. Então, todo o esforço é importante para a realização, para a agilização desses julgamentos. E aqui nós vamos tentar demonstrar o que Pernambuco tem feito nos últimos anos para diminuir o estoque de processos de homicídios e julgarmos em uma velocidade maior, mais condizente com a realidade, com nossa realidade aqui em Pernambuco, nos processos do júri. Em Pernambuco estamos na casa de 20 mil
pendentes de julgamento, esse número já esteve muito maior no passado, em torno de 27 mil. E já tivemos uma redução aí em torno de 7 mil processos julgados, encerrados, arquivados, desde 2022 para cá, ou seja, apenas em 2 anos e meio, 3 anos, já conseguimos fazer um resultado imenso em relação a todos esses processos que aguardavam a apreciação. E esse problema, Guilherme, eu sempre digo, quando a gente vai fazer alguma reunião, aos colegas magistrados, olha, o crime, de uma forma geral, ele é muito grave, ele é muito, nunca, sempre deixa marcas a todos que participam, direto ou indiretamente, principalmente as vítimas, é claro. Agora, quando a gente é vítima de um crime patrimonial, de um estelionato, de um furto, a gente tende, eventualmente, a esquecer os efeitos, as consequências daquele delito com o tempo. Mas quando a gente trata de um crime contra a vida, Guilherme, ele precisa ser atacado de forma mais enérgica, precisa ser dado uma resposta pelo judiciário, principalmente porque as consequências, elas não são apagáveis, elas são indeléveis. Então, é claro que a sociedade reclama e demanda, com toda justeza, com todo direito, uma resposta mais enérgica e mais eficaz do próprio Poder Judiciário em crimes dolosos contra a vida. Doutor Fabrício, eu imagino que no Distrito Federal a situação seja semelhante. No TJST tem uma realidade também semelhante, né? No nosso tribunal aqui, a maioria das varas são especializadas e isso facilita bastante o tramitar do processo e também aquelas ações estratégicas dentro do tribunal. Mas tem havido um fator que é interessante. Nos últimos anos, ao contrário da métrica nacional, a gente tem conseguido reduzir, né, o número de processos do júri a partir da redução da própria criminalidade violenta, né? Então, isso tem sido um fator bem interessante. Claro, quando a gente vê cada órgão puxa a brasa, né, para o seu assado. Assim, a gente vê que a polícia diz que ela está fazendo a sua parte, o judiciário está fazendo a sua parte, o Ministério Público está fazendo a sua parte, mas eu vejo, né, com um olhar mais sistêmico, que todas as instituições estão fazendo a sua parte também de forma integrada. Então, quando o Estado não entra em determinada comunidade, é normal que tenha mais crimes ali, né? Então, se o Estado entra através de polícia, escola, serviços públicos naquela comunidade, que muitas vezes era uma invasão, estruturando aquilo, colocando iluminação pública, reduz a criminalidade. Também foram colocados em vários pontos aqui pela Secretaria de Segurança Pública, câmeras, né? Então, câmeras onde tinha muita criminalidade, locais onde tinha muita criminalidade, foram colocados câmeras. O Poder Judiciário aqui também começou a julgar de forma muito rápida, né? Antes a gente tinha um mês nacional do júri, que é o mês de novembro, um mutirão muito grande, tinha júri quase todos os dias. Hoje em dia a gente já não tem tantos processos para o mutirão. Muitas vezes a gente está conseguindo fazer aqui, no mês nacional de júri, apenas 2 semanas, né, de mutirão, porque não tem processo para pautar. Então, realmente, acho que o Distrito Federal conseguiu, nos últimos 5 anos, fazer um trabalho bem interessante aqui, né, e isso tem refletido na redução do número de homicídios, né? Então, tem uma redução constante, né, nos últimos anos, e no último ano de 2013 para 2014, reduziu mais 13%. Né? E isso é muito interessante porque me parece que é um trabalho muito integrado entre todos os órgãos que envolvem o sistema de justiça, segurança pública e cada um ali fazendo a sua parte. Doutor Mauro, eu gostaria agora que o senhor nos falasse do trabalho do Tribunal de Justiça de Pernambuco para enfrentar o problema. Os resultados apresentados em Pernambuco, quais são? O CNJ instituiu recentemente o Mapa Nacional do Júri, se não me engano, em setembro, outubro do ano passado. Então, ele tem que estar atualizado até o dia 31 de dezembro de 24. E em números de julgamentos, de processos, aí não é só sessão de julgamento de júri, julgamentos que envolvem qualquer processo, qualquer julgamento de processos relativos ao caso de homicídio. Pernambuco ficou em primeiro lugar, 7.206 processos julgados, enquanto que São Paulo, o São Paulo ficou com 7.090, e aí o terceiro ficou Goiás, 6.452. Então, isso mostra o que Pernambuco vem realizando nos últimos 2 anos para baixar esse estoque. Isso só é possível em face da integração que existe aqui em Pernambuco entre os órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós nos reunimos semanalmente. É bom que se diga que nós nos reunimos semanalmente. Isso faz com que nós conseguimos realizar essas sessões dos júris e, além do júri, tudo que se refere a processo criminal, agilizar os processos de réus presos, a priorizar esses julgamentos. Então, várias medidas são tomadas pelo Poder Judiciário, mas sempre em harmonia com os demais órgãos.
Doutor Emiliano, o mês nacional do júri, ele acontece em todos os tribunais do país. No caso de Pernambuco, especificamente, como é que as ações são feitas? Compartilho aqui algumas experiências que me parecem interessantes, Guilherme. A gente não tem mais algum tempo necessário, de tanta tecnologia que a gente usa hoje em dia, de mais responder ofício. Não dava para se enviar um ofício para um juiz de uma comarca ou de uma determinada localidade, a fim de que ele designasse júri naquele processo específico. O que a gente pensou, Guilherme? Poxa, vamos então buscar os relatórios de processos pendentes de julgamento em todo o nosso estado, da comarca mais longínqua do sertão até a capital, e verificar, dividido por comarca a comarca, quais processos já se encontram com sentença de pronúncia prolatada e aguardando somente a realização de uma sessão plenária do júri naquele juiz, pelaquela colega juíza, naquela unidade. E assim foi feito. Distribuímos aí em torno aí de 147 comarcas do estado todo. Enviamos essa lista de forma prévia a cada juiz e a cada juíza, sabendo qual processo ele precisaria pautar naquele mês especificamente, e ainda conseguimos dar uma atenção maior, Guilherme, a processos que tratavam de temas sensíveis, como, por exemplo, muitas vezes violência policial ou violência institucional praticada, num caso, violência contra criança, adolescente, e principalmente os casos de feminicídio que o Brasil traz aí a triste marca em casos dessa situação e dessa natureza. E aí, em razão disso, enviamos essas listas de forma prévia aos colegas e já no mês antecedente ao mês de novembro, ali setembro e outubro, os colegas já tinham com antecedência essa lista, sabendo quais processos ele precisava designar em novembro para realizar o julgamento. A gente sabe também que dentro das unidades judiciárias, a gente tem a maior complexidade possível e a maior variedade de ações possíveis. A gente tem comarcas que, como o doutor Fabrício colocou, o doutor Mauro também colocou, comarcas que são privativas do júri. E essas colegas têm a expertise de poder realizar mais sessões do júri porque eles só fazem aquilo, eles são especializados naquilo. Mas a gente também tem o outro lado da mesa, Guilherme, que trata de processos em unidades judiciárias que fazem de tudo, que são clínica geral, que são as famosas varas únicas ou comarcas de vara única, onde ele trata de crime doloso contra a vida, que é o caso do júri, mas também trata de processos que apuram eventuais fatos envolvendo infância e juventude, processos cíveis, processos tributários, da mais diversas espécies. A gente também tem que olhar e saber que esse colega tem que ter um olhar diferenciado na atuação dele, não podendo exigir a quantidade de processos que uma própria vara privativa do júri poderia fazer. Razão disso, então, a gente dividiu o estado todo com uma experiência aí de 3 grupos. Varas privativas do júri que poderiam ser mais cobradas numa quantidade maior, e aí foi designada a eles que praticassem pelo menos no mês 12 sessões plenárias do júri. Varas trazidas como prioritárias, que independentemente de ser uma vara privativa ou não, eram varas de competência apenas criminal, mas que tinham apurado em uma quantidade muito grande de processo pendente. Essas colegas ficaram responsáveis ali por realizar em torno de 8 sessões do júri durante o mês todo. E as varas únicas, somente de 1 até 2 sessões, se assim possível fosse, já que tratam de uma grande gama de matéria, de uma grande pluralidade de temas e inúmeros processos diferentes. Doutor Fabrício, o senhor é autor de uma publicação, o Manual de Gestão Processual do Tribunal do Júri. Esse manual foi adotado pelo CNJ. Eu pediria que o senhor nos dissesse que resultados ele produziu, em que ele ajudou os tribunais de outros estados. Mas vou pedir que o senhor faça isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da estratégia do CNJ para acelerar o julgamento de processos pelo Tribunal do Júri em todo o país. Os nossos convidados são Fabrício Castanha Lunardi, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Emiliano Galvão, juiz coordenador do Mês Nacional do Júri no Tribunal de Justiça de Pernambuco, e Mauro Alencar, desembargador, coordenador da área criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Doutor Fabrício, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, peço que o senhor responda agora. Eu lhe pedi que o senhor falasse sobre o Manual de Gestão Processual do Tribunal do Júri. Que resultados esse manual produziu até agora? Por favor.
Foi feito um diagnóstico pelo CNJ em 2019 que dizia e apontava os principais gargalos do Tribunal do Júri. Os principais gargalos do Tribunal do Júri estão na pauta de audiência e na pauta de júri, aí onde os processos param, né? E a gente observou que o grande problema das varas de Tribunal do Júri era o adiamento de audiências e o adiamento das sessões plenárias do Tribunal do Júri. Havia 56%, a média do país era 56% de adiamento, para ter uma ideia, de tribunais do júri, e 1/3 dos processos prescreviam. Então, tudo isso foi trazido pelo diagnóstico. A partir daí, e eu estava olhando a minha vara também, comparando esses números, e eu vi que a realidade que eu tinha antes na minha vara era muito parecida, ou seja, tinha muitas audiências adiadas e muitas sessões de júri adiado. Então, a gente precisava atacar, sobretudo, esse problema. O que eu fiz? Fiz uma série de checklists para que não houvesse mais adiamentos e para que a gente conseguisse otimizar vários atos processuais durante todo o processo, inclusive na sessão plenária do júri. Esse manual, então, eu escrevi tudo isso e esse manual foi publicado pelo Conselho Nacional de Justiça e hoje serve para orientar os tribunais do júri de todo o país. É muito interessante que o pessoal, né, sempre liga para a gente passa o manual e também dá algumas dicas, assim, e a gente observa que a grande questão que envolve por trás disso tudo e por trás desses números do judiciário é uma questão que envolve gestão, né? Não é uma questão propriamente jurídica. Direito e jurisprudência, todos os juízes sabem, passaram um concurso que é dificílimo no país, mas o juiz não tem formação em gestão. E o objetivo desse manual era exatamente isso, pegar o processo e colocar dentro de uma gestão estratégica que maximizasse as garantias e direitos, tanto da acusação quanto do réu, e ao mesmo tempo conseguisse trazer mais efetividade para o processo, evitar adiamentos, né? Então, para ter uma ideia, no ano de 2019 eu consegui fazer 70 júris sem nenhum adiamento. Então, ou seja, essas medidas davam efeito, né? Doutor Mauro, agora eu gostaria de falar um pouco do futuro. Que trabalho é necessário, que caminhos os senhores precisam seguir para que os processos do Tribunal do Júri fiquem ainda mais ágeis e a gente consiga solucionar essa questão, que é a demora no julgamento e que acomete tribunais do país inteiro. Por favor. O futuro aqui em Pernambuco já começou. Nos últimos 2 anos, nós criamos aqui, nós não tínhamos essa coordenadoria criminal aqui no estado de Pernambuco, no Tribunal de Justiça, exatamente atuando com gestão. A tendência é que haja uma agilização no julgamento desses processos. E para uma das etapas que antecede as realizações das sessões do júri, em especial do mês nacional do júri, instituído pelo CNJ. E aqui em Pernambuco nós instituímos o mês de maio como mês estadual do júri, é exatamente trabalhar em parceria com os atores que vão participar do júri, ou seja, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Ressocialização, exatamente para evitar os adiamentos, tanto das audiências e, em especial, das sessões do julgamento pelo Tribunal do Júri. O Mês Nacional do Júri, sem dúvida, é a iniciativa precursora, é a iniciativa carro-chefe, mas a iniciativa do Mês Estadual do Júri, ela vem a criar uma iniciativa paralela, uma ação paralela para o primeiro semestre de cada ano e também com ações preparatórias que deixam o processo pronto para a sessão plenária do júri. O Justiça 4.0 Criminal, ele é, sem dúvida, uma ferramenta importantíssima que traz mais celeridade e, principalmente, encurta a marcha processual para que, antes possível, a gente tenha um processo disponível para ser designado uma sessão plenária do júri. São 3 iniciativas que precisam andar casadas. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço a participação dos 3. Eu conversei com o Dr. Fabrício Castanha Lunardi, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Também com o Dr. Emiliano Galvão, juiz coordenador do Mês Nacional do Júri no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E ainda Mauro Alencar, desembargador, coordenador da área criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ aprovou a resolução que regulamenta o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, fruto de sugestões da sociedade brasileira ao longo de 1 ano. O objetivo é garantir que essa tecnologia seja auditável, transparente e em conformidade com normas éticas, a proteção de dados pessoais, a mitigação de riscos e a supervisão humana.
Os detalhes estão no site do CNJ, cnj.jus.br. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz um alerta. O pedido de segunda via de certidões de nascimento e de óbito pela internet só é seguro se feito pelo canal oficial, o registrocivil.org.br. Esse canal atende todo o Brasil e os preços das certidões são tabelados pelas corregedorias de tribunais de justiça estaduais. Atravessadores que se apresentam como despachantes cobram preços muito mais altos e nem sempre respeitam o sigilo dos dados das certidões. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul investe no programa Justiça Itinerante. Em Porto Alegre, o último atendimento foi feito em um dia de chuva, mas atraiu muita gente que buscava a justiça. O serviço se destaca pela agilidade. O cidadão pode pedir a abertura de ações judiciais, buscar informações sobre processos e pedir a expedição gratuita de documentos. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Este ano, o CNJ completa 20 anos de existência, 2 décadas trabalhando para tornar a justiça mais acessível, inovadora e eficiente. Algumas iniciativas que mostram essa transformação incluem a criação do processo judicial eletrônico, a política de mediação e conciliação, que incentiva na resolução pacífica de conflitos, e a recomendação do uso de linguagem simples, para facilitar o entendimento das decisões judiciais. Ao longo do ano, você vai acompanhar conteúdos especiais mostrando como as decisões do CNJ impactam a sociedade. E tem mais! O Plano Pena Justa foi oficialmente lançado. Esse projeto, criado pelo CNJ e pelo Ministério da Justiça, busca melhorar o sistema prisional, garantindo que ele funcione de acordo com a lei. O objetivo é reduzir a violência dentro e fora das prisões, além de incentivar a reintegração social de egressos por meio do trabalho e da educação. Ao todo, são mais de 300 metas a serem cumpridas até 2027. E agora, uma ótima notícia para os concurseiros de plantão. O resultado do concurso do CNJ foi homologado e, em breve, 54 novos servidores serão chamados para reforçar a equipe. Parabéns aos aprovados e sejam muito bem-vindos. Fique ligado nas nossas redes e no canal do WhatsApp para mais atualizações sobre o Judiciário. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Cláudio Hernandes Silva Lima, sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará há 22 anos. Atualmente sou juiz titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém. No Tribunal do Júri, eu costumo dizer que nós encontramos a essência do ser humano. É no Tribunal do Júri em que se afloram os sentimentos mais profundos do cidadão. É onde o amor, a raiva, o ódio, o rancor, o amor de mãe, a paixão, a vingança se aflora e resulta em um crime violento contra um outro cidadão. Por exemplo, temos o caso recente em que eu julguei, em que 2 mulheres se agrediram, uma delas foi acusada de tentativa de homicídio contra outra mulher, e o mote do crime foi o amor comum disputado pelas duas de um único homem. O interessante, curioso e meio trágico disto é que o homem, fruto da discórdia dessas 2 mulheres, serviu como testemunha do caso. Ele, de forma bastante passiva, tranquila, prestou depoimento enquanto as 2 mulheres, evidentemente, ainda se odiavam. A vítima ficou o tempo todo no salão do Tribunal do Júri aguardando ansiosamente por um desfecho do julgamento, enquanto a ré acusada se mostrava bastante aflita com a possibilidade de vir a ser condenada. Eu imediatamente tive o impulso de chamar a vítima, pedi que ela se aproximasse, ficasse ao lado da acusada e, de forma, procurei ser o mais tranquilo possível, tentei explicar para elas que, na verdade, eu estava ali na frente delas
de duas vítimas daquele homem que provocou aquela situação e que, naquele momento, prestou depoimento da forma mais tranquila possível, que se podia imaginar, enquanto as duas continuavam ainda agindo de forma bastante agressiva uma com a outra. Então, eu chamei a vítima e pedi que ela respeitasse o resultado do julgamento, porque era aquilo que o povo, a população decidiu como a melhor solução, o não encarceramento da ré, e pedi que elas se respeitassem e procurassem viver em harmonia e entender que a causa de toda aquela discordância entre elas não era a outra, e sim aquele homem que se mostrava bastante tranquilo, sem nenhum tipo de sentimento de revolta ou tristeza com aquela situação em que duas mulheres chegaram ao ponto de uma atentar contra a vida da outra em decorrência de um relacionamento com o mesmo homem. Expliquei para elas que não era aceitável e não era adequado que elas vivessem desta forma, de forma rancorosa uma com a outra, sendo o principal causador daquele conflito o homem que se mostrava bastante frio em relação àquele conflito. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, aqui na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ também por meio do TV Justiça Mais, um aplicativo que a nossa emissora lançou. O serviço de streaming oferece ainda a programação ao vivo da TV e da rádio, além da íntegra das sessões plenárias do Supremo desde 2020 e alguns dos julgamentos históricos do tribunal. Obrigado mais uma vez e até a próxima semana.